Tudo bem com todos vocês, galera? Espero que sim. Hoje eu quero trazer mais uma vez um conteúdo que agregue o seu currículo de discernimento, compreensão, lógica e raciocínio, certo? Então, muitos canais têm elaborado bons conteúdos acerca do nome profano que foi modificado não somente pelos judeus. Isso mesmo, você tem que saber diferenciar askenazes, judeus brancos europeizados, dos ialdins, hebreus, que falava hebraico e não grego e não latim, certo? Então muita gente tem se impactado com o conteúdo, né, de diversos canais quando traz à tona o significado de sus, né, Jesus, que é o nome relacionado a porco, tá? A javali. Então hoje eu não vou falar somente disso, mas eu quero tomar o conteúdo à volta, tá? Não é só saber do nome Jesus e não saber do local onde o porco vive, que é o chiqueiro, a lama, certo? Então hoje vamos elaborar esse vídeo dentro de versículos, temática e principalmente documentos visuais. Meu conteúdo aqui é extremamente forte porque traz coerência, e vocês sabem disso, tá? Viver na cegueira religiosa, na ignorância, isso não vai levar a nada, certo, pessoal? Então, eu trouxe aqui na tela, sem mais delongas, hein? Não esquece de estragar o botão do like e compartilhar com o máximo de pessoas. Como você vê na tela, certo? Aqui é um ditado, né? Um versículo muito utilizado pelo sistema evangélico, mas pouco interpretado, discernido, tá? E totalmente distorcido, quando cleros, pastores, pregadores, profetas, evangelistas utilizam desse versículo para dizer: volta o cão ao vômito e a porca à lama ou lamaçal, certo? Isso está escrito aqui no livro de Matitial, né? Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não dê aos cães as coisas sagradas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que a pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. O que isso significa? Primeiramente, você vai entender o conceito de cão, de cachorro, tá? Que eu já trouxe vídeos no canal explicando isso muito bem, tá? Citando passagens do Velho Testamento. Então tá dizendo para você não discutir com esse tipo de pessoa, tá? Que representa um ministério, um cargo, um clero. Por que você não tem que discutir? Que são pregadores que estão presos nos seus conceitos, nas suas teologias, ou seja, o Deus Theos, tá? Estão presos na condição monetária, nas suas vaidades, nas suas vanglórias. Então, eles não vão querer sair perdendo para alguém que pesquisou alguns vídeos na internet, descobriu, né, a verdade, acordou, despertou. Então você não tem que discutir com esse tipo de pessoa que representa um ministro de uma igreja. Por quê? São cães. Não dê as coisas sagradas, ou seja, o nome, o seu entendimento, tá? O seu coração que agora está voltado para a verdade. Não dê aos cães as coisas sagradas, nem deiteis com os porcos. E esses porcos aqui, tá? Vocês vão entender que não são simbolicamente os animais, tá? Feito pelo Altíssimo. Esses porcos aqui estão metaforicamente direcionados a pessoas que estão envolvidas nesse sistema religioso, esse lamaçal, tá? De corrupções, de heresias, de pecados, de soberbas, de grandezas, de vaidade, de templos luxuosos, certo? Então, não deitei com os porcos. Porcos também é aquele tipo de animal que vive uma vida imunda, profana. Então,
Nós sabemos de muitos pregadores, você pode pesquisar o que acontecia nos bastidores dos Gideões, né? Pregadores que pagavam para ter grandes nomes, né? Títulos, mas que nos camarins, nos bastidores, utilizavam de entorpecentes, né? De orgias. Isso também acontece em várias denominações. Casos na mídia aí, explorando o lado de abuso sexuais, né? Escândalos. Então, vive uma vida profana e querendo pregar correção para vocês, né? Então, são os porcos, né? Tem uma vida suja, uma vida imunda. E não dê as vossas pérolas, ou seja, as coisas ricas, a palavra, o entendimento, a sua revelação, a sua visão, certo? Não distribui com essas pessoas que é perca de tempo. Elas têm comichões nos ouvidos. Você fala, entra aqui, sai aqui. Elas são cegas nos olhos da visão. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus desse século cegou os entendimentos. Apocalipse diz, convém que compre colírio para os teus olhos, não esse olho físico, olhos do entendimento. Então elas não querem saber, elas estão na zona de conforto, elas lucram, elas sobrevivem de pregação, de clero, certo? Não aconteça que pisem, ou seja, massacrem você com palavras, querendo distorcer o seu entendimento. Eles vão pisar com seus pés espiritualmente, com atitude, com gestos, com palavras. E voltando-se, vos despedacem, ou seja, massacra você, né? Desfaz de você, humilha você, coloca o povo que, em dito aspa, a igreja toda contra você, a doutrina toda contra você, a irmandade toda que antigamente era ditos irmãos na fé, certo? Seguindo adiante, então o porco gosta de lama. Se você lavar um porco, tá, com água, ele logo vai se sujar, porque a natureza dele é viver sujo, tá? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 22. Vamos lá? Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Entendeu? Se você lavar, ela vai voltar para o chiqueiro. Se você anunciar a palavra de Yod-Re, Vav-Re, Ial e Alcha para uma pessoa, ela compreende, certo? Mas não tem o processo de conversão ou de realmente entender. Ela entendeu superficialmente, logo passa-se o tempo, se você não dá uma assistência, né, técnica espiritualmente, ela volta para o chiqueiro. Então ela volta ao espojadouro, certo? A lama. E o cão, né? O cão aqui no caso é o pastor, que descobriu, mas ele não vive sem aquela glória, aquela honra, as fotos, as selfies, o seu nome propagado, né? O cachê, a oferta, a benção. Logo, tudo que você falou é vomitado, é cogitado, certo? Não para no seu estômago espiritualmente, não para na sua mente. Logo ele vomita e volta para os templos, para as abadias, ele volta a pregar, ele volta a ministrar, não porque ele não compreendeu, mas porque a honra e os bens materiais, as coisas da terra, o prendem, tá, nessa carreira. Servir ao Altíssimo não é tão fácil, certo, pessoal? Aqui uma ilustração do cão voltando ao próprio vômito, né? A gente sabe que isso entre os animais é natural, que eles vomitam e depois nojentamente digere o próprio vômito, em questão de botou para fora, já bota para dentro. Ou seja, a pessoa rejeitou o sistema religioso e agora voltou de novo para o sistema religioso. Voltou a pregar Jesus, voltou a pregar Deus, voltou a pregar Senhor. Por isso não há possibilidade de eu encaixar nos padrões das sinagogas, em sistema religioso nenhum. Eu não me apostatei do templo que eu fiz parte por mais de 20 anos, chamado Congregação Cristã no Brasil, tá?
a igreja do véu. Eu me apostatei, tá? Foi de templos de pedras, foi de doutrinas de homens. Não me apostatei do Altíssimo, certo? Então, se eu for a favor de reforma, como muitos canais, eles pregam contra as denominações, tentando reformar, igual o Lutero fez, que não reformou nada, por isso está essa porcaria hoje de cristianismo, tá? Não adianta nada refutar a igreja para que passe uma reforma e a pessoa sair dali e ir para uma outra denominação e continuar dentro do ciclo do cristianismo. Não é as igrejas que não prestam. O ciclo cristianismo é pecaminoso. O ciclo cristianismo que prega Cristo, fé cristã, é babilônico. Tem deuses gregos, tá? Isso foi a prostituição de 17 e 18 de Apocalipse que vocês não entendem. Quando ela cria a Bíblia, pegando parte dos pergaminhos inspirados, seleciona e com a ajuda de Constantino e Jerônimo, tá? Eles manipulam para colocar os seus conceitos de deuses pagãos atrás de liturgias, histórias e os nomes, tá? Dos profetas, cidades. No livro de Provérbios 26:11, como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua astúcia. Estultícia. Nossa. Esse tolo aqui é o porco, tá vendo? Pessoa que não compreendeu nada que você falou, entendeu por um tempo, tá? Mas logo vomitou, jogou para trás, voltou para a lama. E isso é distorcido pelo sistema, que eles acham que voltar o cão ao vômito e a porca à lama é as pessoas que se converteram em Jesus, aceitaram Cristo e agora voltaram para o mundo, né? Ou seja, a liberdade. Não vou misturar liberdade com libertinagem. Libertinagem é uma coisa, liberdade é outra. E eles fazem um pacote só, né? Os ministérios, as pessoas que estão dentro do templo. Eles acham que o título desigrejado é uma pessoa que agora pode fazer de tudo, tá? Que o mundo oferece. Não é bem assim, certo, pessoal? Então, voltar a porca, a lama e o cão ao vômito, para eles, na visão deles, pessoa que voltou a ouvir música, a cantar rap, né? Pessoa que usa trajes que para ela é tão natural, né? Se veste bem para o esposo, para a esposa, se usa uma maquiagem, um brinquinho, para eles sair para o religioso que tem sistema farisaico, eles vão te condenar. Mas se você é livre, você não deve nada para essas pessoas, certo? Esses são os cães gulosos. Volta o cão ao vômito é justamente a representação do cachorro ali na Bíblia, tá? São os ditos pregadores, né? Tem várias ilustrações aí, ó, certo? É o que não falta, certo? Para todas as abadias, para todo o sistema evangélico, elas se vestem da superfície da filantropia, ou seja, de boas ações, tá? Para você prender, cativar você, prender no sistema, tá? Mas por trás dos bastidores, debaixo do tapete que eu tô fazendo aqui, tem muita podridão e muita sujeira. Você acha que é certo um pregador desse ganhar salário de 200 mil, 80 mil, 50 mil para pregar uma única palavra de 1 hora e pouca dentro dos seus templos? Cantar? Eu não acho correto. Você acha correto? Aonde que o Messias, um dos discípulos, ganhava dinheiro para ministrar? Pelo contrário, Shaul disse, de muitas igrejas eu despojei, ou seja, eu rejeitei, eu larguei de lado. Ou seja, naquele tempo já se cobrava para pregar dentro das sinagogas. E os discípulos nunca pregaram em sinagoga. Quando fala a igreja de Efésio, a igreja de Coríntio, a igreja tal, era um conjunto de pessoas, uma seleção de pessoas que se reuniam nas casas. Nunca foi templo, tá? Então vamos seguir adiante, tá? Você entender o conceito de cachorro que é citado aqui, ó. Isaías 56, 10, 11. Todos os seus atalaias são cegos. Não cego de visão física. É aquilo que eu falei, cegou o vosso entendimento, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Depois, se cada um puder pegar a Bíblia e ir conferindo,
vai te agregar um conhecimento para ver que eu não estou aqui inventando ou interpretando interpretação própria. Então, os atalaias, os ditos apóstolos, profetas, cooperador, ancião, são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, viu? Quando fala do cão volta ao vômito e a porca à lama, tá? O cão aqui, ó, representando os atalaias, os vasos de Zeus, né? Do Senhor, do Senhor. O Senhor manda pregar. Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Lembra que o Messias, né, o Mashiach, disse algo relacionado a isso? Ele disse lá no Novo Testamento: desperta, tu que dorme dentre os mortos, e Yahshua te esclarecerá, tá? Que sono é esse? Espiritual, sono da glândula pineal, sono do discernimento. É por isso que as pessoas não compreendem. Elas estão debaixo dessa sonolência, tá? Vivendo, porque quando você sonha, você vive algo quase semelhante a uma ilusão. Então as pessoas estão iludidas com promessas, com vida física e com compromisso com a salvação, nada, certo? Estes cães gulosos são gulosos. Gulosos por dinheiro, gulosos por fama, gulosos por status, honra. Não podem se fartar, eles estão sempre, sabe, cheios, saturados dessa vanglória, nessas posições eclesiásticas. Eles são pastores, tá? Que nada compreendem. Eles não sabem que o nome foi manipulado, alguns deles sabem, mas não admite, porque não vale nada. Isso vale para CCB, para Nova CCB, para Deus é Amor, para qualquer placa que você queira aplicar, porque todas elas são prostitutas, porque a mãe é prostituta, ou seja, a mãe é a que criou a Bíblia. E as filhas, que você vai ver capítulo aqui, é todo o sistema que prega o que saiu dela. Vocês pregam as escórias da Babilônia, tá? Que foi o que Lutero fez, formando o protestante. O crente nada mais é do que um católico reformado. Então o que reformou? Todos esses se tornam para o caminho, tá? Olha só o que está escrito. Cada um para a sua ganância, né? Cada um por sua parte. Amós 5, versículo 21 e 23. O Altíssimo dizendo: Eu odeio, desprezo as vossas festas. Alguns chamam de assembleias, né? As vossas assembleias. Outros chamam de reuniões atuais. Outros chamam de congressos, né? Tem vários títulos, nomes, só muda a nomenclatura, mas as vossas reuniões, né, ministeriais, solenes, não me exaltarão bom cheiro, ou seja, está fedendo perante as narinas da Chamaim do céu. As nossas ações têm cheiro, tá? Se você faz coisas ruins, ou seja, que engana o leigo, as suas obras exalam odor perante o trono. Apocalipse diz que as orações dos justos foram incluídas numa taça chamada incensário. E quando o anjo, ou seja, o malaquim, abre a taça, invade incensos de suavidade, cheio das orações dos justos, dos sagrados, dos kadoshis, certo? Então, esse Deus bíblico que vê cheiro de sangue de animal em holocausto, em ablusão, em oferta, tá? Eu não vejo como o mesmo que o magnífico Yod-He Vav-He, tá? É um ser muito estranho para você assimilar com o Pai Celestial. Cheiro de animal, judiar de um animal, sacrificar um animal não faz muito sentido. Mas quem sacrificava os animais no Velho Testamento, além dos deuses pagãos, ainda continua nas religiões nos dias atuais em sacrifícios, em rituais, certo? Continua essa prática de sacrificar o bode, a galinha na encruzilhada. Então vamos lá. Afasta de mim o teu estrépito dos teus cânticos. Eu não aceito os teus louvores. Por quê? Porque tem
é vender, é sobreviver, é misturar. Veja que dinheiro com espiritualidade causa conflito, causa algo oposto. Alguém via alguém falar o dom de língua e chegou num discípulo e disse: eu compro isso aí, eu pago para ter esse poder de falar em língua, de expulsar espírito. E ele disse: para trás de mim seja você e o seu dinheiro para sua condenação, que as coisas do céu não se compram com condições, certo? Alguém lucrava porque tinha o espírito de adivinhação na Bíblia. E aí o discípulo foi lá e expulsou aquele espírito, parou de dar lucro, as pessoas se revoltaram. Então você vê que dinheiro e espiritualidade são coisas opostas. É fala de pessoas com malícia, dizer que não, eu tenho que viver da obra, eu tenho que pregar, eu tenho que viver, né? Eu tenho que preparar uma palavra para pregar essa noite. Tudo que eu faço aqui é espontâneo, eu não preparo o texto, não preparo o que eu vou falar, eu apenas coloco os versículos e bola para frente, é tudo guiado por Kadosh. Então, não ouvirei as melodias das tuas violas, viu aí, movimento de oração que fica aí, em vez de exaltar, magnificar, só falando de hinos de angústia, de provas, tá? O hino das tuas violas, vamos lá. Mateus, Matitial 23:13. Mas ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que fechais aos homens o reino da Chamaim, ou seja, do céu, e nem vós entrais, vocês não entram, e nem deixas entrar os que estão entrando. Vocês impedindo não, eles estão entrando e vocês ficando de fora. Para quem são essas palavras? O Machia dizendo aos escribas, ou seja, mais uma vez, os cão gulosos, escribas, fariseus e hipócritas. Muitos falam do nome Jesus, da origem do latim, Iesus, né? Que é porco, só que esquece de falar do chiqueiro, do local, do ambiente, é o que estamos falando aqui nesse canal, tá? Então, aqui, para esses homens intitulados, mais especiais, melhores, tem os primeiros assentos na sinagoga, que é os tronos dos principados. Eu já fiz vídeo aqui no canal, se você não assistiu, procura o significado das cadeiras atrás dos púlpitos em todas as denominações, que é uma alegoria da maçonaria e também arquétipo, tá, dos terreiros de macumba, também utilizam os seus tronos de Exus. Eles são hipócritas, tá? É direcionado aos cães gulosos. Então aqui em Matitial 15:14, deixai-os, são cegos condutores de cegos. Vocês que seguem, tá? Esses homens, tá? Vocês são cegos. Por quê? Porque eles são cegos. Eles não querem pregar a origem do hebraico. Eles pregam o grego. Eles não pregam, tá? Muita coisa que o Messias pregou, que os profetas pregou. Eles simplesmente pregam o que a Babilônia preparou eles para pregar. Ou seja, são fantoches, marionetes, ventrílogos a serviçais da Babilônia. Estão ligados ao protestante de Lutero, que era um padre. Inclusive, vocês lutam contra a Igreja Católica, vocês abominam a idolatria, vocês praticam idolatria quando usam o título. Que palavra terrível, que pregador terrível, que obra terrível, né? É uma forma, ou quando vocês querem tirar foto do templo com o pregador X porque ele é conhecido, vocês são idólatras, certo? Então esses são os cães gulosos, eles são cegos porque não pregam o que deveria pregar, eles pregam o que a Babilônia preparou eles para pregar através do sistema do cristianismo, da Matrix. Cristianismo é os deuses da época da Babilônia, Mesopotâmia, Sumeros, através das palavras colocado em grego, tá? Na Septuaginta, na Vulgata Latina. Ora, se um cego guiar outro cego, ou seja, se o cooperador, se o ancião, se o pastor, né? Se o presbítero, se
o homem de Deus, se o profeta, se o evangelista, se ele é cego, se ele estiver errado, você que é cego seguindo ele, e se ele for condenado, você acaba sendo condenado. Se ele for punido, você acaba sendo, porque você está seguindo os conceitos dele. Você não está andando com as suas próprias pernas, estudando, raciocinando, analisando. Você simplesmente quer uma mão mastigada. Então, ambos cairão na cova, tá? Ambos vão ser cobrados, ambos serão punidos, tá? Já fiz vídeos aqui no canal explicando, ó, evangélicos deveriam ver este vídeo e compartilhar. Já tem 7 meses, 3.800 visualizações, e eu falo muito a respeito dos cães gulosos. Como aqui o assunto desse vídeo é falar mais voltado ao simbolismo do porco, a simbologia do porco, então eu só entrei aqui num spoiler fácil, rápido, sobre os cães, mas eu acho que já ficou claro. Se você quiser saber mais sobre os cães, pesquisa. Aqui tá vendo? Ó, você entra aqui no canal, tem a aba aqui início, tem a aba vídeos, tá? Deixa eu ver se abre aqui, ó. Início, que é aqui onde você chega, aba vídeos, certo? Tem a playlist, ou você pode vir aqui direto, tá? Tá tudo separadinho aqui, ó. Vídeos que gostei, vídeos relacionados a macumba, vídeos relacionados a terrom, demiurgo, vídeos relacionados a anjos, relacionados ao cristianismo e à maçonaria, vídeos relacionados ao nome Senhor, Baal, a Nefilins, arrebatamento, partir do pão, tá? Tudo separadinho. Caso você quer saber de um assunto específico, você vem aqui na lupinha, ó, se tiver no computador ou até mesmo no celular, e digita o que você quer saber e dá Enter. Ele vai te dar o assunto específico, tá tudo aí. Então, como fala-se de porco, não poderia deixar de citar a volta do filho pródigo. Preste atenção que importante isso aqui que eu vou dizer, tá? O filho pródigo com os filhos porcos. Aqui em Lucas, capítulo 15, versículo 30, diz: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então vocês conhecem a história, no contexto geral, eu quero que vocês leiam Lucas 15 para entender a história. É certo que aconteceu fisicamente, ou se realmente ele estava contando mais uma de suas parábolas, certo? Ele contou uma história de 2 filhos, e um saiu da presença do pai e gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes. Quem são as meretrizes aqui no caso dessa interpretação? Todo o sistema evangélico. É Congregação Cristã no Brasil, qual fiz parte, Igreja Universal, Quadrangular, Nova Vida, Igreja da Graça, Adventista, do Sétimo Dia, Metodista, Deus é Amor, Igreja Brasil para Cristo, Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus, todas elas são meretrizes. Então o filho gastou, você deu dízimo, você deu oferta, o que você deu? Coleta para as igrejas? Você gastou seus bens com as meretrizes? Desperdiçou seu dinheiro esse tempo todo para construir templos luxuosos, para o pastor viajar às suas custas, o pregador comer nas suas custas, e você passando necessidade, seus filhos passando fome, você tirou, você tinha uma conta para pagar, você gastou seus bens. Então, os filhos pródigos, tá? É aquele que saiu do original, da presença do pai, ou seja, servia em espírito e em verdade, o que os discípulos ensinavam, tá? O que o Messias ensinava, se prostituindo com as mulheres. Quando o Altíssimo fala para o profeta, salvo eu, Elias, se eu não estiver errado, eu separei 7.000 homens que não se curvaram a Baal, né? E nem se deitaram com ela. Lembra da parábola das 5 virgens loucas e das 5 prudentes? Sempre mulher, dentro da Bíblia, é a simbologia de doutrinas. Então, esse que não se deitou com mulheres, nem se contaminou com elas, são
pessoas virgens no espírito. Não se contaminou com doutrinas, com dogmas, com ensinamentos de homens, certo? Então, filho pródigo, tá? É esses agora, chamado Ialdins, do movimento sagrado, estão voltando ao original, ou seja, nem no templo e nem no monte, mas em espírito e verdade, a servir seu pai. Olha que edificante isso aqui, tá? Vamos seguir adiante aqui. Então, aqui você entendeu que é as prostitutas, e eu posso provar isso dentro da Bíblia. Apocalipse 17, versículo 5. E na sua testa está escrito o nome mistério, que todo mundo gosta de falar, né? As pastoras, os mistérios de Deus está aqui, é um mistério essa palavra. Mistério significa confusão, tá? Vocês podem pesquisar qual o significado do mistério escrito na testa da grande meretriz, ou seja, a grande Babilônia, ou seja, a criadora, a mãe materna da Bíblia, que chamam de sagrada, que hoje você condena os católicos, né? Mas você usa da igreja, usa da Bíblia do padre João Ferreira de Almeida, não usa? A João Ferreira de Almeida, inclusive essa aqui, ó, que está sendo utilizada. João Ferreira de Almeida foi um padre, você sabia disso? Então é hipócrita você condenar um padre e usar a Bíblia do padre, né? Ela é mãe de quem? Das prostituições, que em outras traduções está escrito mãe das prostitutas, ou meretriz. Por que prostitutas? Já expliquei em outros vídeos. Todo o sistema evangélico, independente do nomezinho desconhecido da igrejinha da esquina, que prega cristianismo, ou seja, fé cristã, ela é parte de Lutero, tá? Ela faz parte de uma igreja reformada que é contra a sua própria mãe, que é o Vaticano. Então, é chamado de meretriz, as meretrizes. Por isso o filho pródigo gastou seu dinheiro com as meretrizes. Uns gastaram com a Assembleia, outros gastaram com a Congregação Cristã no Brasil, outros gastaram com diversas outras placas. Apocalipse 14, versículo 4 e 8. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, como eu citei, tá vendo? Ó? Mulheres são doutrina. Aqueles que foram vistos no céu, né, todo de branco, são os que não estão contaminados com mulheres. Não é que você praticou um ato sexual, essas pessoas aqui nunca teve ato sexual. Isso é espiritual. São pessoas que nunca, tá, tiveram contato com o sistema religioso, porque são virgens. Virgens no espírito, tá? E virgem significa puros, tá? Purificados. Estes são os que seguem o Cordeiro. Você segue o Cordeiro? Você segue Alcha? Você sente no coração esse nome verdadeiro? Você não segue Jesus? Você não segue Senhor? Você não segue Deus? Você não segue pastores? Você não segue profecias de homens? Você não segue Luiz Paulo? Você não segue Romilson? Você segue Kadosh, que está dentro de você? Porque a Bíblia diz: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei meu Espírito Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Então é ele que te guia, não sou eu. Eu sou fraco e frágil, não tenha eu como exemplo, tá? Nem Romilson, nem qualquer outro canal. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Aial, o Cordeiro. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da sua fornicação. O vinho, Bíblia. Já tem vídeos aí no canal explicando. E a fornicação, a profanação com os deuses gregos, pérsios, romanos, tá? Toda a cultura, toda liturgia mitraica, mitra, partir do pão, caristia, tá? O próprio batismo, que é de ablução do islamismo, do judaísmo, tudo que você pratica dentro dos templos e agora fora dos templos, no meio dos Ialdins. Esse é o vinho da fornicação. Lucas 15:16. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam
e ninguém lhe dava nada. Voltando à origem do filho pródigo. Comer das bolotas, comer da pregação dos porcos, comer da sujeira romana, comer do Jesus, tá? Do Iesus, do Cristo, Crestus, tá? Filis Dei, comer do sistema, é as bolotas da sujeira, da lavagem. Você vai entender que é lavagem, tá? Você comia, você come, outros estão comendo. E eu vou provar que esse porco aqui tá relacionado ao nome ditamente de Jesus dentro desse chiqueiro. O que é essa fornicação e o que é essa sujeira? Vamos lá então? Vamos lá então. Aqui eu peguei exemplo de uma Bíblia que é chamado Bíblia Novo Testamento edição Paulínia. Vocês podem pesquisar ela na internet, tá? No Google aí, no Mercado Livre. Além de trazer na capa o Iesus com o símbolo do deus Mitra lá à volta, né? O Sol, o Amon-Ra, o Apolo, vários outros deuses que representam o Sol, deuses do Antigo Testamento, deuses da época, tá? Do Egito. Já trouxe vídeos vários aí no canal. E tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, um porco na capa. O que é o porco? Um animal símbolo da sujeira, está fazendo numa capa de uma Bíblia que é chamada de sagrada. Não é muita incoerência? Vamos ampliar aqui, ó. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Paulíneas, tá? Deixa eu clicar aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar. Melhorou. Olha o porquinho aqui, ó. Vocês conseguem ver? Edição Pastoral. Jesus relacionado ao porco. Não é muita sujeira? Então, volta o cão ao vômito. São pessoas que não adquiriram o discernimento, estão oscilantes, estão em conflitos. Se você ficar acreditando no nome de Yahshua e achar que é o mesmo que Jesus, e vem na internet, comer de alguns vídeos e continuar frequentando o templo e dar glória a Deus, é um perigo, porque Apocalipse diz, ou você é quente ou você é frio, porque se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. O morno, no caso, é um meio termo, é misturar, tá? Você crê em Jesus, crê em Yahshua, você publica no Facebook coisas com o nome do tetagrama, você acredita em algo, mas ao mesmo tempo você está publicando cultos evangélicos, palavras de pastores. Veja que mistura, é lavagem. Lavagem é porco que come. Então, olha a capa. Mais uma vez. Os vídeos são documento, pessoal. As imagens são mais fortes e reais, que não deixam mentir. Símbolo aqui, ó, de Amon-Ra, o Sol, né? A Lua. Inclusive tem o T de Tamuz, ou o X dos Cavaleiros Templários, ou a cruz Malta, ou também envolvido com a Ku Klux Klan. Tem tudo uma alegoria, um simbolismo aqui, tá? Vamos ver se abre. Se você pesquisar no Google Judensal, que é uma igreja, tá? Você vai ver muito a imagem de porcos como alegoria de protetores, que depois esses porcos eles tornaram-se mutantes e se transformaram em gárgulas, que eu já trouxe vídeo também relacionado a gárgulas, ou seja, demônios, tá? São demônios. Então você vai ver, ó, Judensal, pesquisa aí, tá? E você vai ver essas catedrais com imagens de porcos. Aqui, isso aqui é um gárgula, tá? Já fiz vídeos no canal falando sobre isso, tá? Veja só, um porco usado numa igreja católica. Mais uma vez, um porco usado numa igreja católica. Olha lá, tem até um Cristo lá, ó. Um Jesus mamando na teta do porco, né? Estranho, não é? O que você diz aí? Ó, Judensal, tá?
Olha lá, porquinho. Gosta de porquinho? Isso é um insulto contra os judeus. Eu acredito que quando o verdadeiro Messias expulsa, tá? Ele expulsa dos porcos, que era o lucro da cidade de Gadara, já ficou ali uma revolta, né? O que trazia lucro para a cidade, e os porcos se precipitaram no precipício. A alegoria dos porcos, os espíritos entrando nos porcos, tá? É simbolicamente, claramente evidente o significado de espírito entrando em pessoas impuras, pessoas más, pessoas sem retidão, sem caráter, pessoas cruéis, ímpias. Esse é o verdadeiro significado ali dos porcos entrando, tá? Os espíritos entrando nos porcos, corrigindo. Então tá aí, ó. Imagem de porco usado em igreja católica, tá vendo? O que tem a ver isso com Iesus? Olha lá, uma cruz e um porco. Essa imagem é clássica, já foi usada em outros canais, né? Esse cara aqui, ó, que eu já falei já de Melenal, citado no livro que tem dentro da Bíblia, que não foi pro protestante, tá? Não é, ela é considerado um livro canônico, não é um livro apócrifo, mas não sei se você sabe, o livro da Igreja Católica, né, a Bíblia, tem 7 livros a mais do que a Bíblia tradicional utilizada pelo sistema evangélico. E lá na Bíblia Católica tem um livro chamado Macabeus, primeiro Macabeus e segundo Macabeus, são 2 livros. E lá em Macabeus é citado sobre Melenal, que eu já trouxe vídeo no canal falando sobre Melenal. E cita esse Antíoco IV Epifânio. Quem que é esse cara, tá? Eu não vou ler aqui inteiro, mas vocês pesquisam sobre esse nome, tá? Antíoco IV Epifânio. Esse cara aqui, ele colocou um porco para ser sacrificado no meio do povo Yaldim, que estavam orando dentro dos pátrios, dos átrios, dos cindérios, qual seja a nomenclatura. Você vê que o porco, ele é símbolo romano, certo? As dracmas da época, não sei se dá para ver, tá muito pequeno. As moedas da época traziam a imagem do porco, certo, pessoal? Olha aqui, ó, muito pequeno, né, a imagem. Eu não consigo aumentar aqui, ó. A imagem aqui já é um outro animal. Mas vocês vão pesquisar aí e vocês vão ver isso. As moedas, que é chamado de dracma, né? Damares gosta de cantar, né? Não são mais uma dracma perdida, né? Que é citado num livro apócrifo. A dracma, ou seja, uma moeda romana. Lembra quando falava, dai a César o que é de César e o Altíssimo o que é do Altíssimo? Essas moedas traziam, além de César, o rosto de César, que era um governador da época, também trazia do outro lado a imagem de um porco. E o que era o porco dos romanos? Era um deus chamado Mocus. Ó, símbolo romano. E Cristo, né? Crestos. Cristo e Crestos. Cristo não tem nada a ver com a palavra ungido. O significado da palavra ungido é Messias. E Messias já é uma tradução da palavra Machia do hebraico. Então, da onde que vem Cristo? É uma perversão romana, é uma homenagem romana. Como você tirou o lucro da cidade, matou milhares de porcos, tá? Melenal e esse Epifânio, eles colocaram um porco para ser sacrificado no lugar de cordeiros, né? Então, é citado, né? Foi profanado o lugar santo do profano, foi substituído. Tá vendo? Romanos que tinham a imagem em seus brasões, em seus escudos, tá? Em suas bandeiras, em seus emblemas do próprio colete, da própria armadura, traziam a imagem do porco, que era um deus da época chamado Mocus, tá? Olha lá, vocês podem pesquisar quem é o deus Mocus.
Mercúrios, Mocos, de um deus celta, Mocos, que foi igualado a Mercúrio, conhecido por evidência em Largres, França. O nome Mocos, porco, implica com esta deidade foi conectada com a caça aos javalis. Então, por isso que no significado grego significa porco e em latim significa javali, ou invertido, eu não sei se eu inverti, mas é a mesma coisa, certo? Aqui, ó, Mercúrio é um deus no comércio, na mitologia romana, comércio. Por isso que Apocalipse fala, se enriqueceu com o comércio, né, das suas delícias. O sistema religioso, os pastores, eles se enriquecem com o nome Jesus, o mesmo comércio romano, assimilado ao grego Hermes. Ele também se torna o deus dos ladrões. Por isso que o pastor é chamado de ladrão, né? Olha lá. Deus dos ladrões, o Deus Jesus, o Deus Essus. Sus. E o nome dos padres, inclusive, tá ligado a isso, né? Eram jesuítas. Jesuítas, né? Das viagens, o mensageiro de outros deuses. Seu nome está ligado à palavra latina. Mercadoria. Olha lá, olha, tudo ligado a Apocalipse. Se enriqueceu com a sua mercadoria, né? Olha lá. Seus salários, atributos tradicionais são bolsa, na maioria das vezes segurada na mão. Por isso que tem aquela aqui a símbolo da imagem aqui, né? As sandálias aladas, bem como o galo, né? A crista, crista, do Deus Sol. Uma cabra foi comemorada em 15 de maio, especialmente durante Mercuriaia, acho que é isso que chama. A palavra quarta-feira deriva etimologicamente de Mercúrio. Aí, mais uma. Quarta-feira é um nome relacionado ao deus Mercúrio, tá? São deuses gregos isso aqui, tá, pessoal? Não tem mais aqui exploração sobre adoração, sobre o deus Hermes. Aqui, ó, porquinho. Será que César era o próprio Hermes? Ó, Roma, tá vendo? Aí vem a expressão, né? Já que você se sujou na lama do sistema religioso, ou voltou a porca à lama e o cão ao vômito, por isso usam tanta expressão lavagem cerebral. Aqui é uma simbologia de lavar. É o que estou fazendo nesse vídeo, lavando um pouquinho dos seus neurônios, da sua racionalidade, para você conseguir enxergar um pouquinho, né? Convém que compre colírio para os teus olhos, está lá em Apocalipse, para que enxerga a vergonha da tua nudez, certo? Se vestia de tantas roupas celestiais no céu, no Éden, né? Principado, diamante, ouro, rubi, turquesa, ônix, jacinto, e agora nudez, para que veja a vergonha da tua nudez. Está despido de toda a espiritualidade. Então tá aqui, ó, o termo lavagem cerebral, tá? É uma forma de pensamento ou reeducação a qualquer esforço constituído visante ao mudar certas atitudes e crenças de uma pessoa. Crenças estas consideradas indesejáveis ou em conflito com as crenças e conhecimento das outras pessoas, utilizando-se para tal métodos agressivos, tá?